Glória a Deus. Quero aqui cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Abre, por favor, sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, se humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome sobre todo nome, para que no nome de Jesus dobre todo o joelho dos céus que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operarei a vossa salvação com tremor e temor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazeis todas as coisas sem murmurações e nem contenda entre vós, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta ou perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo eles a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido e nem trabalhado em meio a esta geração em vão. Amém? Feche os seus olhos, quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai, quero louvar o teu santo nome e agradecer ao Senhor por esta oportunidade de ser aqui um canal de bênção para a sua igreja. Então, Pai, usa-me segundo o teu querer, segundo o teu afetuar, ó Pai, segundo a tua vontade, para que o seu nome seja glorificado, para que nós possamos exaltar, reverenciar o Senhor nesta noite como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Fala, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Senhor, toma agora a minha boca pelo Espírito e fale a tua amada igreja em nome de Jesus. Amém, queridos? A paz, glória ao Senhor, o nosso Deus, que é digno de ser adorado e reverenciado nesta tarde. O Senhor trouxe ao meu coração uma palavra e acredito, eu tenho a convicção e a certeza, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira e ela é fiel. E eu sei que o Senhor vai falar fortemente ao seu coração. Queridos, o texto que nós lemos, a carta que Paulo escreveu à igreja de Filipe, é uma carta boa,
vai nos falar a respeito da vocação, da santidade e do valor de sermos servos do Senhor, pois a Bíblia diz que Paulo está escrevendo o dia mais importante, o dia memorável para toda a humanidade. Ele está falando da redenção, ele está falando da cruz, ele está falando da minha salvação e da sua salvação. Paulo está falando da trajetória de Jesus, que não negou, não voltou atrás naquilo que estava determinado para ele. Paulo está agora trazendo a memória daqueles que ali estão, que o Senhor, o Deus de Israel, deu a seu Filho amado um nome que está acima de todo nome. Ele está trazendo, ele está reverenciando e dizendo que o Senhor exaltou a Jesus e lhe deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. E ele diz que para que povos, línguas e nações confessem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, Paulo está trazendo que Jesus recebeu de Deus um nome que está acima de todo nome. Mas lendo a Bíblia Sagrada, eu perguntei ao Senhor, porque quando nós abrimos a palavra do Senhor, do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas no seu capítulo 1, no seu versículo de número 27, nós vamos ver ali o Senhor enviar o seu mensageiro, Gabriel, para visitar Maria, na cidade da Galileia, chamada de Nazaré. Jesus, aleluia, ela está ali, nos seus afazeres domésticos, enquanto ela fazia, a Bíblia diz que o Senhor enviou o mensageiro Gabriel para dar a ela uma boa notícia. E a notícia que Gabriel dá é essa: entrando o anjo aonde ela estava, disse: salve, salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendito Maria é o seu ventre, mulher. E vendo ela, turbou-se muito com aquilo ao qual ele falava, pois a saudação não seria esta. Então ele disse, então o anjo disse a Maria: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Eis que o teu ventre concederá e dará à luz a um filho, e por-lhes o nome de Jesus. Esse será grande, esse será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor, o Deus, dará a ele o trono de Davi, seu pai. Reinará eternamente na casa de Jacó, e o reino dele não terá fim. Ora, a Bíblia diz que Gabriel trouxe a notícia a Maria, dizendo que bem-aventurado seria o seu ventre, bem-aventurada seria ela entre as mulheres, pois o Senhor havia dito que o Espírito o cobriria, envolveria ela
e ela então ficaria grávida e colocaria o nome deste de Jesus. Mas Paulo, na sua segunda carta, na carta está falando no seu capítulo 2 de Filipenses que o Senhor lhe deu um nome que está acima de todo nome. E eu então aqui pensava, por que o Senhor mandou Gabriel dizer a Maria que o nome daquele que nasceria seria Jesus? E por que Paulo agora está relembrando, mostrando o dia majestoso, glorioso, maravilhoso aos filipenses, dizendo que Deus lhe deu um nome acima de todo nome? É fácil, porque o Senhor me disse, filho, quando eu enviei Maria, o anjo Gabriel a Maria, para trazer para ela a boa notícia, seria que naquele tempo, naquele momento oportuno, aonde eu havia ficado em silêncio, nasceria um profeta e que realizaria sinais e maravilha. E este, ao nascer, responderia até o dia de sua morte. E a Bíblia diz que ele responde até hoje. Por quê? Porque Jesus, ele foi gerado como Jesus, nasceu como Jesus, cresceu como Jesus, pregou como Jesus, trabalhou como Jesus, morreu como Jesus, ressuscitou como Jesus. Aleluia! O que isso significa? Significa que cada um de nós temos um nome que corresponderemos até o dia da nossa morte. É o nome que nos identifica, é o nome que nos diz que nós teve uma existência, porque não existe ninguém sem nome, porque o nome identifica a sua existência, a marca da sua trajetória. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E agora Paulo está dizendo que o Senhor exaltou a Jesus e lhe deu a ele um nome que está acima de todo nome. Mas por que Paulo agora está dizendo que o Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome? Gabriel estava falando com Maria sobre um nome que ele responderia até o dia da sua morte. E aqui Paulo está falando a respeito de um título, a respeito de algo que Jesus ganhou, e não ganhou sem mérito, não ganhou por acaso. Ele pagou um alto preço, e o preço que ele pagou foi um preço de sangue, foi um preço muito caro, muita dor, muita lágrima, muito sofrimento, para que ele alcançasse este título, que ele alcançasse esta promessa, que ele alcançasse este valor, que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome dele todo o joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse, povos e nações, que ele é o Filho de Deus. Aleluia! Então vejamos o porquê Paulo está agora trazendo esse dia memorável, esse dia maravilhoso, esse dia glorioso da vida da humanidade, porque foi o dia da redenção, daqueles que estavam desgarrados, daqueles que estavam perdidos, daqueles que estavam dados como mortos para ir à sepultura, e Jesus o comprou com alto preço, preço de sangue. Por isso Jesus vai receber de seu Pai um nome que está acima de todo nome.
Mas aí, eu vendo e estudando a palavra do Senhor, pude entender que Jesus teve que passar por 5 degraus em sua vida ministerial para alcançar um nome sobre todo nome. Jesus teve que seguir os princípios de Deus para que ele alcançasse um nome sobre todo nome, para que ele pudesse alcançar o maior valor, o maior prêmio em toda a sua vida. Ele teve que passar por 5 processos, ou 5 degraus, para que ele alcance um nome sobre todo nome. E a Bíblia diz que para que ele alcance um nome sobre todo nome, ele teve que primeiro pôr o primeiro pé no degrau, o primeiro princípio que Jesus teve para receber de seu Pai um nome que está acima de todo nome, foi estar no versículo de número 5 e no versículo de número 6. Pois a Bíblia diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não quis ter por usurpação ser igual a Deus. Aqui você pega, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O primeiro degrau que Jesus teve que alcançar, o primeiro processo que Jesus teve que passar foi vencer a si mesmo. Perceba, meus amados e queridos, que ele teve que vencer a si mesmo. Explica melhor, evangelista, para que eu coloque no meu coração estas palavras. Então lá vai. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6, no versículo de número 8, que quando o Senhor fala, e fala diante dele, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esta palavra profética, saída da boca de Isaías, porque ele estava falando a respeito daquele que viria lá em cima, lá no trono. Tira o olho da terra agora e põe o seu olho no trono. E quando Isaías diz, envia-me a mim, aquelas palavras subiu até o trono, entrou-se no coração de Jesus e ele disse, Pai, envia-me a mim. Pai, eu vou descer lá embaixo. Pai, eu estou disposto a fazer aquilo que eles não conseguiram fazer. Pai, envia-me a mim. Mas olhe agora a conversa de Deus para com seu filho. Meu filho, se você descer lá embaixo, você vai ser caluniado. Se você descer lá embaixo, você vai ser apedrejado. Se você descer lá embaixo, você vai ser negado. Se você descer lá embaixo, você vai ser vendido. Se você descer lá embaixo, você vai ser humilhado. Se você descer lá embaixo, você vai ser caluniado. Se você descer lá embaixo, você vai ser xingado. Se você descer lá embaixo, você vai passar frio. Se você passar lá embaixo, você vai passar fome. Se você descer lá embaixo, você vai sentir sede. Se você
descer lá embaixo, você vai se sentir só. Se você descer lá embaixo, você não vai ter amizade. Se você descer lá embaixo, você vai ser desprezado. Se você descer lá embaixo, você vai ser julgado. Se você descer lá embaixo, eles vão te corromper. Se você descer lá embaixo, eles vão fazer tudo aquilo que não quero que faça. Aí o Senhor olhou para o seu pai e disse: eu topo, eu desço, eu vou. Então tá, meu filho, você quer ir? Ou você quer descer lá embaixo? Ele quer, pai. Então vejamos, para você descer lá embaixo, você não pode ir com a sua glória. Eu topo, aqui está, ó Pai, toda a minha glória eu deposito no trono. Aleluia! Você não vai poder descer também com a sua veste brilhosa, porque quem te vê vai saber que você é Deus. Ele disse: não tem problema, eu não quero ser igual ao Senhor, eu deposito aqui no trono todo o meu resplendor, todo o meu poder, eu te entrego na tua mão, Senhor. Aleluia! Ali a Bíblia diz que Jesus então desceu, se tornou semelhante aos homens, e na forma de homem se humilhou, na forma de homem humilhou-se a si mesmo. Ou seja, ele está dizendo para mim e para você nesta noite, ele está dizendo para mim e para você neste momento, aleluia, que nós passamos, o que nós enfrentamos, nós possamos sair vitorioso. Mas para mim sair vitorioso, para você sair vitorioso, primeiro, você tem que vencer aqui dentro, você tem que negar a si mesmo, você tem que deixar o seu orgulho de lado, você tem que deixar, só eu canto, só eu prego, só eu pastoreio, só eu louvo, só eu faço. Ei, querido, desce do pedestal, porque Jesus, para subir o primeiro degrau, ele não quebrou princípio, ele desceu semelhante aos homens, e na forma de homem se humilhou, e aqui ele disse para o pai: pai, eu vou descer, e aqui tem uma coisa, meu filho, lá embaixo você não vai andar segundo a tua vontade. Jesus olhou para o pai e disse: assim seja feita a tua vontade, Senhor. Quando eu descer lá embaixo, o Senhor me manda, porque lá embaixo eu serei servo, fiel. Lá embaixo, quem vai dar as coordenadas é o Senhor. Lá embaixo, quem vai guiar-me é o Senhor. Lá embaixo, quem vai me conduzir é o Senhor. Meu filho, se até Jesus aceitou ser conduzido por Deus, não vem você com essa cara lavada, não vem você dizendo eu sou. Não, você não é nada, porque se o Espírito do Senhor não tiver com você, você não anda, você não caminha, você não alcança, você não sai do lugar. Jesus saiu do lugar porque foi obediente. É por isso que quando ele chegou no deserto, e o diabo chegou diante dele dizendo: transforme, se você verdadeiramente é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães, transforma essas pedras em pães. Aí o Satanás, ele olhou para Satanás e disse: Satanás, eu não posso. Por quê? Porque eu deixei a glória lá, que eu sou servo. O que isso quer dizer, evangelista? Quer dizer, engole o seu ego, engole tudo aquilo que você até hoje não conseguiu fazer. Sabe por quê? Por causa do seu nariz em pé, por causa do seu tupete. Ei, querido, Deus nesta tarde está falando ao seu coração para te dizer algo importante. O quê? Ei, desce do pedestal, meu filho, aleluia, subjugue os seus membros. Sabe por quê? Porque o maior guerreiro não é aquele que vence batalha lá fora. O maior guerreiro não é aquele que conquista as promessas. O maior guerreiro é aquele que vence a si mesmo.
maior guerreiro não é aquele que vai batalhar, coloca a sua veste real e diz: eu sou magnífico. Não, meu filho, aleluia. O maior guerreiro é aquele que olha para dentro de si e diz: Senhor, eu faço segundo a tua vontade, eu não me mando, não é eu que conduzo o meu caminho, pois é o Senhor que conduz o meu caminho, é o Senhor é quem me guia, é o Senhor é quem me conduz, é o Senhor é quem me leva, é o Senhor é quem faz tudo aquilo acontecer na minha vida. Ei, a primeira coisa que Jesus teve que fazer, o primeiro processo para ele colocar o pé no primeiro degrau foi vencer a si mesmo. Paulo disse que o maior vencedor é aquele que todos os dias subjuga os seus membros para que não venha pecar contra o Senhor. Tira o seu eu, rapaz. Tira o seu eu, moça. Porque ainda quem opera é Deus. Ainda quem manda na sua vida é Deus. Ainda quem manda na sua casa é Deus. Por quê? Porque o alvo daqueles que servem a Deus é a cruz. Não impeça o Senhor de fazer você chegar na cruz. Não impeça, não deixe ninguém te impedir de você chegar na cruz. Olha para dentro de si, se arrependa e diga: eu vou alcançar a cruz. E canta na alabandácia. O primeiro processo, o primeiro degrau que ele teve que alcançar para começar a sua caminhada foi vencer a si mesmo. Por quê? Porque o próprio Senhor diz: quem não vence aqui não vence lá. Quem não vence aqui não conquista lá. Vence aqui primeiro, meu filho. Olha para dentro de você. Corrija o que está errado para você alcançar o primeiro princípio da palavra: ser obediente a Deus. E cantanap alabandácia. Manto que defácia. O segundo degrau que o Senhor tivera para alcançar o nome, qual o Senhor deu a ele, para que ele pudesse alcançar o segundo degrau, para que ele pudesse passar pelo segundo processo. A Bíblia diz para mim e para você que ele teve que ir contra o mundo. Aleluia! Jesus teve que ir contra o mundo, evangelista, pois a Bíblia diz que o Senhor venceu o mundo. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia! Oh, glória a Deus! Para que o Senhor alcançasse o segundo degrau, para que o Senhor alcançasse o processo de número 2, ele teve que vencer o mundo. E aonde ele venceu o mundo, evangelista, você pode se lembrar, enquanto ali ele estava na cruz, enquanto ali ele estava com os cravos nas mãos, enquanto ali a coroa de espinho estava sobre a cabeça, enquanto ali ele estava sendo furado do lado, enquanto ali eles estavam rindo dele, rasgando as suas vestes, olhando para ele, debochando dele. Aí, olha o que o Senhor fez, meu filho. Tudo que você está fazendo não é em vão. Tudo que você está fazendo não é em vão. O que aconteceu, evangelista? Aconteceu
que o Espírito do Senhor tocou no coração de Pilatos, e Pilatos escreveu uma placa, e nela estava escrito sobre a cabeça dele: Rei dos reis, Senhor dos senhores, servo fiel, aleluia, profeta maior do que Moisés, sumo sacerdote, rei dos reis. E aí isso estava escrito? Claro que não. O que estava escrito então é que ele era rei dos judeus, rei dos judeus. E aonde ele venceu, evangelista? Aonde está escrito que ele venceu? Pois aquela frase, aquelas palavras estava escrita em grego, romana e latim. Aleluia! Aquelas palavras estavam escritas no grego, aquelas palavras estavam escritas em romanos, e aquelas palavras estavam escritas em latim. O que isso significa? Significa que na cruz Jesus venceu os três poderes que faz o mundo girar, que faz a nação se erguer. A primeira é que naquele tempo, naquele processo, ali estava escrito: este é o Rei dos Judeus. Jesus ali venceu primeiro o poder sociopolítico e econômico, porque se não houver política, se não houver economia, não tem como um país ser levado adiante. A segunda coisa, há poder cultural. Sem a cultura não existe país. Todo o seu país tem uma cultura, todo país tem uma representação. Aleluia! E a segunda coisa, e a terceira coisa que estava escrito era em latim, ou seja, o poder religioso. Jesus venceu os três poderes que faz o mundo girar: o poder socioeconômico, o poder cultural e o poder religioso. Aleluia! Ali Jesus venceu o mundo. Ali Jesus venceu. E como ele venceu, evangelista? Pois vocês sabem que a representação cultural daquela época era as palavras em grega. Daí para mim e para você, aleluia, o Novo Testamento escrito em grego. Esta era a cultura que Jesus venceu, a cultura universal, a cultura, aleluia, que Jesus venceu foi os gregos, aleluia. A segunda, o poder socioeconômico que representava Roma. Roma dominava o mundo da época. Roma dominava o poder sócio e econômico. E o Senhor o venceu na cruz. O Senhor o venceu na cruz. E a terceira, o poder religioso. Os fariseus, os escribas, os letrados, que se diziam ser e não era nada, porque quem é aquele que estava na cruz. E ele olhava e dizia: eu senti no mundo aflição, eu senti no mundo, aleluia, decepção, mas eu quero dizer uma coisa: eu venci o mundo, eu venci o mundo, e eu venci tudo aquilo que trazia injustiça diante do meu povo. Para Jesus alcançar, ele teve que passar por tribulações, aflições, mas ele alcançou o segundo degrau. E você vai alcançar
o segundo degrau. Você vai alcançar, você vai vencer como Jesus venceu. Você vai passar por esta crise socioeconômica. Você vai conseguir resgatar o poder cultural do Evangelho, da paz. E você vai passar a não ter mais religião, porque só existe um rei e o nome dele é Jesus de Nazaré, ao qual nós recebemos, ao qual nós se rendemos, ao qual nós se reverenciamos e dizemos que só para ele é toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Você vai vencer. Tereis aflição, mas você vai vencer. Passará por luta, vento, mas você vai vencer. O seu deserto será um aprendizado. E você vai vencer, pois a promessa é essa, que ele levaria nós para chegar diante dele, se assentar-se à mesa, e ali ele ia dizer, valeu a pena, porque bem-aventurados são aqueles que são convidados a se assentar à mesa com o Cordeiro, e ali ele vai dizer, você venceu o poder político socioeconômico, você venceu, aleluia, o poder cultural, você venceu, aleluia, o poder religioso. Esse foi o segundo degrau, esse foi o segundo processo, para que ele recebesse do Senhor um nome que está acima de todo nome. Mas o terceiro degrau, ele representa o meio, porque é no meio que as coisas apertam, é no meio que as dificuldades chegam, é no meio que nós olhamos e dizemos, não vai dar, eu quero parar, não vou conseguir. Foi no meio. A Bíblia diz que Jesus entrou no meio do Getsêmani, dobrou o seu joelho, e quando ali ele dobrou o seu joelho, ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porém, Senhor, todavia, não seja feita a minha vontade, mas sim a sua, que está no céu. Pai, me dê força, Pai, me dê ânimo, Pai, me ajuda, porque eu estou no meio, porque é no meio que nós alcançamos, quando nós chegamos no terceiro degrau, como nós chegamos no terceiro processo, como Jesus chegou, nós queremos parar, nós queremos abandonar, mas o Senhor nessa tarde, nesta noite está dizendo para mim e para você, não pare, alcance o seu terceiro degrau. Sabe por quê? Porque o Senhor venceu o sistema. Raça miserável, tal do sistema, meu irmão. Aonde você chega, ele diz, aqui o meu sistema é assim, é assado. Aqui funciona assim, aqui funciona desse jeito. Não pode pular, não pode gritar, não pode bater palma. Sistema. E aonde Jesus venceu o sistema? Aonde Jesus venceu o sistema? Jesus venceu o sistema quando ele foi apresentado diante de Pilatos. Pilatos chamou ele para uma conversa particular dentro do seu palácio. Dentro da recâmara secreta. E ali chamou o Senhor Jesus. E quando ele chamou o Senhor Jesus, ele disse, estão dizendo que você é o Filho de Deus. E estão dizendo que você é o Rei dos Judeus.
Olha o sistema. Aqui você pega. Diga para mim, meu filho, você verdadeiramente é filho de Deus? Verdadeiramente você é o rei dos judeus? Ei, aqui Pilatos está fazendo para ele uma proposta, dizendo para ele: você não conhece o sistema? Você não conhece como funciona, rapaz? Eu tenho poder para te soltar e para te prender, rapaz. Ou diz o que ele estava tentando dizer: eu tenho o sistema na minha mão. Eu sou amigo de César. Eu sou amigo dele. E se eu falar com ele, eu te solto. Você não vai precisar vencer. Você não vai precisar morrer, rapaz. Eu posso te soltar. Negocia comigo. Entra no meu sistema. E cantaná pelabandás. Jesus olhou para ele e disse: eu não entro em sistema. E cantaná pelabandás. Eu não quebro princípios. Eu estou no meio, mas eu não negocio aquilo que está sobre a minha vida. O que é isso? O que ele estava tentando dizer, evangelista? O Senhor está dizendo para ele: ei, meu filho, você só está sentado na cadeira por causa da vontade do meu Pai. E o meu reino não é deste mundo, por isso eu não vou negociar, por isso eu não vou entrar no sistema. Lá vai, para que você entenda: não negocie sua chamada, não entre no sistema deste mundo, não entra no sistema desses pastores falsos, corruptos. Ei, se Deus te chamou, meu filho, para pregar o reino de Deus, prega o reino de Deus, viva o reino de Deus, fala do reino de Deus, morre pelo reino de Deus, ore pelo reino de Deus, pregue pelo reino de Deus, mas não negocie a sua chamada. Oh, aleluia! Não negocie a sua chamada. Oh, glória a Deus! Aleluia! Decantaná pelamandás. Mante que de face alabaçu de cantaná. Jesus não entrou no sistema. Jesus não negociou a sua chamada. Ele estava no meio, estava difícil. Mas o Senhor não negociou a sua chamada. Então lá vai. Eu, evangelista Flávio Luiz, não negocio a minha chamada. Não adianta ninguém tentar, não adianta fazerem convite, pois eu não negocio a minha chamada. Quem me deu foi Deus. Eu prego o evangelho de Cristo, porque sou nova criatura, e não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu não negocio aquilo que me foi proposto. Eu não negocio aquilo que me foi confiado. Eu não negocio, não embargo aquilo que Deus depositou sobre mim. A confiança. Oh, aleluia! Sabe por quê? Porque é no meio que ele vem trazer o socorro, meu filho. É no meio que ele vem te ajudar. A Bíblia diz que os seus discípulos estavam no meio de uma tempestade.
Os seus discípulos estavam lutando, e de repente, no meio da tempestade, ele vem andando, porque ele tem poder, ele vem andando, porque ele tem poder, e ele disse: ei, não vou parar a tempestade não, eu vou andar por cima dela para você ver que aquele que me serve, eu sou fiel para com ele, nada pode te atingir, nada pode te alcançar, meu filho. A primeira coisa que ele fez não foi parar o vento, foi fazer Pedro andar no meio do vento, porque é no meio do vento que a vitória vem, é no meio do vento que nós sentimos o poder de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não negocie, não entre no sistema. Oh, glória, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus trabalhar. Alcance o terceiro degrau, alcance o terceiro degrau, alcance o terceiro degrau. Jesus alcançou, você vai alcançar. Mas não negocie a sua chamada, não negocie aquilo que não é inegociável, porque nós não corremos atrás da corrupção, mas nós corremos atrás da incorruptibilidade. Então, meu filho, a coroa que está reservada para ti não é uma coroa corrupta, não é uma coroa comprada, é uma coroa pagada um alto preço. E canta na bela mandácia. O terceiro degrau é o meio, porque o meio nós quer chutar o balde, mas aí vem o Senhor aqui, através desse humilde profeta, para te dizer: não negocie sua chamada. Oh, e canta na bela mandácia. Aleluia. Oh, glória a Deus! O primeiro degrau, princípio. Jesus teve que vencer a si mesmo. O segundo degrau, processo. Jesus teve que vencer o mundo. Terceiro degrau que ele alcançou foi o meio. Porque no meio ele quebrou todo o sistema. Quando ele venceu dizendo que o meu reino não era deste mundo, o meu reino era do céu. Ei, querido, o seu reino não é da terra, o seu reino é o céu. A sua casa não é a terra, a sua casa é o céu. O seu chamado não está na terra, o seu chamado veio do céu. A sua família não está poupada na terra, a sua família está poupada no céu. Aleluia! Ei, querido, o seu ministério não veio da terra, o seu ministério veio do céu. Aleluia! O poder que está sobre a sua vida não veio da terra, o poder que está sobre a sua vida veio do céu. Aleluia! Então não negocie no meio de seu período, no meio da sua caminhada. Não negocie a chamada de Deus, pois Deus não entra em sistema. Aleluia! Oh, glória a Deus! O quarto degrau que Jesus teve que pisar para receber do Senhor aquilo que era digno de ele receber. O nome que está acima de todo nome é que no quarto degrau, no quarto processo que Jesus venceu, foi o pecado.
Jesus venceu o pecado. Jesus venceu a injustiça. Oh, aleluia! Como assim? Ei, meu querido, Jesus, ele venceu o pecado. E quando ele venceu, é só você ler lá em Lucas capítulo 4. Ali você vai ver aonde Jesus venceu o pecado. Pois o pecado estava exposto sobre a vida de Lúcifer. E Lúcifer veio ter com ele no deserto. Lúcifer veio ter com ele no meio de uma batalha espiritual. E a Bíblia diz que ali no deserto o Senhor venceu o pecado. Como assim, evangelista? Nós que lemos a Bíblia, sabemos que o povo de Israel perdeu a sua dignidade, perdeu o seu valor, porque deixou que o pecado dominasse o vosso coração. Como assim? O pecado de avarência, o pecado da luxúria e o pecado da riqueza. Ou seja, o povo de Israel havia deixado que a pornografia, que o adultério, que a servergonhice, que o casamento podre viesse aos seus corações. Eles deixaram que os outros deuses entrassem em seus corações, e o ouro, a prata, o bronze, a riqueza entrasse também em seus corações. Aí vem Jesus, todo no meio do deserto. Aí primeiro o diabo veio apresentar para ele o pecado, dizendo: se verdadeiramente tu és filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Ou seja, o diabo veio transformando para Jesus um prato que era uma pedra. Que isso significa? Significa que quando você come aquilo que o diabo prepara como um prato de comida saboroso para você, e você come no outro dia, a dor do pecado, o sofrimento, a aflição vem no seu coração, dizendo: o que eu fiz? Eu sinto o peso da pedra sobre o meu coração porque comi uma coisa que não era para comer, eu fiz uma coisa que não era para fazer. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem da boca de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que Satanás, não satisfeito, olhou para ele, levou ele num lugar mais alto e disse: olha, assim está escrito, está vendo? Olha aí, eu te mostro o reino, eu te mostro povos, eu te mostro línguas, adoração. Se você se prostrar diante de mim e me adorar, meu filho, eu darei tudo isso a você. A Bíblia diz que o Senhor olhou e disse: você pode ter enganado o meu povo, mas a mim tu não engana, meu filho. Foi eu que te criei, foi eu que te trouxe à existência. Deixa eu te dizer uma coisa, deixa eu te falar algo. Fala, deixa eu te dizer, Satanás, só a Deus prostrará culto. Só a Deus adorarás. Só a Deus adorarás. Só a Deus adorarás. Não existe outro Deus. Não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel, ao qual eu me curvo e ao qual eu sou servo. Pois ele disse, Satanás chegou atrasado, lá quando João estava batizando, o céu se abriu, o Espírito desceu, meu filho, e o Pai bradou dizendo que eu sou dele o Filho amado, então em mim não tem pecado. Ei, querido, vence os seus pecados hoje.
aleluia. Decantana calamandácia. Oh, o diabo ficou furioso e pegou ele e levou ele no lugar mais alto. Oh, decantana calamandácia. Ante que de face alavaçu, decantana calabaçu. Canto neve alamandácia. Aleluia, levou ele para o lugar mais alto ainda, e diz: ei, joga-te daqui para baixo, porque está escrito: dará ordem aos teus anjos para que não caia, para que não tropece. E foi aqui que Israel tropeçou, foi aqui que Israel tropeçou como ele tropeçou caindo na conversa do diabo, dizendo: ei, atenta a Deus, coloca Deus à prova. Está escrito que ele enviará o teu anjo, ele enviará ao teu respeito. Coloca ele, traz ele, fala com ele, aleluia. Olha o que o diabo está dizendo. Aí o Senhor olhou para ele e disse: meu filho, está escrito: não colocarás o vosso Deus à prova, não colocarás o Deus de Israel à prova, não colocarás o Deus de Israel à prova, não colocarás o Deus de Israel à prova. O quarto degrau para que você alcance como Jesus alcançou: não põe o seu Deus à prova, meu filho. Ele é Deus, você querendo ou não, ele é Deus. Ele sabe quando você caiu, ele sabe como você precisa levantar, ele sabe que as portas se fechou, mas ele sabe que ele pode abrir, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que você serve, é o Deus do impossível. Oh, aleluia! E para morrer a conversa, olha o que ele disse: ei, eu desci santo, fui gerado santo, nasci santo, cresci santo, preguei santo, percorri a carreira santo, evangelizei santo, curei santo, morri santo, ressuscitei santo, vou voltar santo. Ei, a Bíblia diz que o próprio Isaías olhou e disse que ele viu acima do trono serafins que voavam e diziam: santo, 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 ele é santo, ele é santo. E o que isso significa, evangelista? Ei, a Bíblia diz que Isaías olhou, gritou, clamou. A Bíblia diz que o serafim, não toca não, é algo especial, pega na boca dele, é algo especial. Toca, toca, toca. E quando você tocar, o que aconteceu? Os seus pecados foram apagados. Aleluia. As transgressões foram apagadas. E o que mais? Ponho hoje as minhas palavras na tua boca. Santo, 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 santo. Tu és santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. De cantaná alamandas, mante que de face alamansu de cantaná alamandas. Oh glória, oh glória. Deus é Deus, é Deus. Deus subiu o quarto degrau. Você vai alcançar o quarto degrau, porque ele colocou as palavras na sua boca. Ah. Aleluia. Aleluia, oh glória a Deus, 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 oh aleluia, 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 oh glória a Deus,
Jesus pegou o quinto degrau, o quinto processo, para receber de seu Pai um nome que está acima de todo nome. Qual foi, evangelista, o processo? Qual foi, evangelista, o degrau? Qual foi, evangelista, o que ele venceu? A Bíblia diz que ele chegou no quinto degrau, ele venceu Satanás. Jesus venceu Satanás. Por isso João diz, e o Filho do Homem se manifestou para desfazer toda a obra do mal, toda a potestade, todo o espírito maligno. E quando foi que ele venceu Satanás? Foi no deserto? Não. Foi na cruz? Também não. Aonde foi? Foi quando a Bíblia diz que Jesus está diante dos seus discípulos e ele, em uma visão profética, ele diz em Lucas capítulo 10, versículo 19: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. E eis que vos dou autoridade e poder para pisar em serpentes, escorpiões, para desfazer toda a arte espiritual do mal. Mas não alegrai-vos por causa disso. Alegrai-vos porque o seu nome já está escrito no livro da vida. Pois eu louvo e dou graças ao Senhor, porque escondeste essas coisas dos sábios, dos inteligentes, e revelastes aos teus pequeninos. E como ele venceu? Jesus chamou os discípulos, 70 deles, e diz: olha, vão de 2 em 2, entre a aldeia, entre em cabanas, entre em cavernas, casas, a casa que ia dar a vocês recebam bem. A que não quiserem, bate a poeira do pó da calça, vira as costas e segue o teu caminho. Mas eu dou a vocês algo interessante, para que no meu nome, tudo que quanto pedistes, receberás. Tudo quanto falastes, acontecerás. Em meu nome, vos te dou o poder para expulsar demônios, pôr a mãos aos enfermos e curar todo tipo de enfermidade. A Bíblia diz que os 70 foram, e eles voltaram sorrindo, porque até então Satanás mandava e desmandava. Até então Satanás é quem governava, é quem liderava, pois ninguém tinha poder para expulsar nenhum tipo de mal e nenhum tipo de enfermidade, a não ser no nome de Jesus. Eles vieram, correram até Jesus e disseram: Jesus, aconteceu algo extraordinário. O que, meu filho? Em teu nome, Jesus, nós impunhamos as mãos sobre os enfermos e eles eram curados. Nós colocávamos as mãos sobre um homem possesso, cheio de demônios, e eles saíam. Aleluia! Oh, glória a Deus! Jesus venceu Satanás.
você também vence. Por quê? Porque ele diz que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Aleluia! E eis que vos dou poder e autoridade. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, tomar qualquer tipo de coisa mortífera, não causará dano algum. Eu vos dou poder para expulsar todo espírito maligno. Eu vos dou poder para impor as mãos sobre os enfermos e os curarão em meu nome. E esse poder está sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que têm o Senhor como seu Senhor. Então levante o dedo de profeta, aponta no nariz para si mesmo e diz assim: ei rapaz, você tem autoridade, você tem poder diante daquele que te confiou o ministério. Então erga a sua cabeça, põe-se de pé, estenda a mão, cura a partir de agora toda enfermidade. Larga, meu irmão, todo demônio sai da casa do meu irmão. Ei, meu filho, você tem poder e autoridade. Aleluia, oh glória a Deus, oh 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 aleluia, oh glória a Deus. Jesus venceu a Satanás, aleluia. E o sexto degrau é o degrau da plenitude, é o degrau da honra, é o degrau da glória, é o degrau que Jesus alcançou, o processo qual Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Ei, querido, Jesus venceu a morte. Oh, glória! Porque só Ele tem o poder de vencer a morte. Nós estávamos condenados, pois restituídos estávamos da glória de Deus, pois o salário do pecado é a morte. Eu tenho falha, você tem falha, eu erro, você erra, mas eu quero ver você apontar para a cruz e achar defeito em Jesus. Eu quero ver você apontar esse dedo aí para a cruz e dizer que Jesus errou. Não, meu filho, quem errou é eu e você. Quem erra é eu e você. Pois a Bíblia diz que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Ei, é de passar todas estas palavras, mas a minha palavra não há de passar. Ei, querido, eu vou passar, você vai passar, mas acredite, assim como Ele venceu a morte, nós também venceremos. Se o arrebatamento da igreja não chegar e você não subir, não se preocupe. Se o arrebatamento da igreja não chegar e você não subir, porque a morte te alcançou no último dia, você vai vencer ela. No último dia, você vai se assentar diante dele. No último dia, você vai estar para com ele. Porque ele disse: pois todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Jesus venceu porque não tinha pecado. Jesus venceu porque não tinha pecado. Decantanabe alabandácia. Por isso eu agradeço a Deus, por isso eu glorifico ao Senhor, por isso eu amo a palavra de Deus. E esta é a palavra do Senhor para você hoje. Vence
todos os seus processos, princípio, meio e fim. E então você receberá do justo juiz a coroa que está reservada para mim e para você. E olha a palavra do Senhor para você no verso de número 12, que diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operais a vossa salvação com tremor e temor, porque Deus é o que opera em vós, tanto no querer quanto no efetuar, segundo a sua vontade. Amém. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e meu eterno Pai, quero louvar e agradecer ao Senhor por esta oportunidade. E que esta palavra alcance, Senhor, o coração daqueles que a ouviram e que eles se voltem para o Senhor. Porque assim como o Senhor passou pelo processo do princípio, meio e fim, assim também, Senhor, nós estamos passando e alcançando a nossa promessa. Senhor, aqueles que estão voltando hoje, o receba, escreva novamente o nome deles no livro da vida, e aqueles que estão aceitando, Senhor, dê-lhes força, meu Pai, aleluia, dê-lhes, Senhor, inteligência e sabedoria para vencer as adversidades que virão sobre eles, pois assim como nós vencemos, o Senhor venceu, assim também nós vamos vencer. Por isso, Senhor, eu te agradeço por esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Que o grande amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do teu Espírito esteja com você, não somente agora, mas para todo sempre, em nome de Jesus.